esteja sobre sua família, que também o cuidado do Senhor esteja aí nos seus projetos de vida. Aos nossos pastores aí, né, hora sempre presente, que a graça do Senhor possa continuar, né, porque presente ela já é, possa continuar aí em seus ministérios. Que Deus os abençoe. Queridos, para uma rápida reflexão na palavra do Senhor, o livro é Lucas. Aurélia, eu vou falar hoje algo triste, mas que promove alegria. Isso. Né? Hoje nós vamos falar de algo que doeu, mas foi a dor que trouxe o conforto, né? A dor que trouxe a cura, né? Nós vamos falar da morte que trouxe a vida. Isso. A morte que trouxe a vida. A meditação hoje, queridos, é no livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo 38 a 43, que assim vai dizer a palavra do Senhor. E havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insulto: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas um outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, né? Para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, o cenário aqui, conforme foi falado, é um cenário de dor, é um cenário de morte, é um cenário de fechamento, é um cenário de conclusão de ministério, é um cenário de aquilo que precisava de ser feito havia sido feito. Era a conclusão, o finalmente aí do ministério de Cristo nesta terra, né? Já nos fechamentos aí. Pois bem, queridos, mas só uma consideração, porque nesta reflexão eu gostaria de me ater somente na fala de uma pessoa que a sua fala, pela sua consideração, mudou o curso de sua vida. Então vamos lá. Quando nós falamos da palavra oportunidade, nós sabemos muito bem o que essa palavra significa e o peso que ela tem para nós. Muitas pessoas hoje têm convicção do que eu estou falando. Chora uma oportunidade que perdeu. Muitas pessoas hoje têm grandes prejuízos por uma oportunidade que ela deixou passar. Muitas pessoas hoje não têm o que gostaria de ter porque uma oportunidade ela deixou passar. Muitas pessoas vivem o arrependimento porque um dia abriu mão de uma oportunidade. Talvez porque desmereceu ou talvez porque achou que viria uma outra, não é? Mas não veio. Então, queridos, nós sabemos que as oportunidades, elas surgem e nem sempre elas voltam. E é por isso que nós temos aí por hábito de aproveitar as oportunidades. E quando nós falamos de oportunidade, é aquilo que é benéfico para mim, porque se não for benéfico, não é oportunidade, né? Então, nós entendemos que oportunidades são valores, são aquilo que nós entendemos como valores. E tem até um dito, né, que diz assim: eu agarrei a oportunidade. Eu agarrei a oportunidade. Quantas pessoas hoje têm uma vida bem sucedida? Quantas pessoas hoje saiu de um ciclo de vida limitado, né, e hoje vivem uma condição bem melhor por ter agarrado esta oportunidade, né? E nós sabemos muito bem que isso aí é algo presente na nossa vida. Oportunidades, né? Uma vez que você analisou e entendeu o que é valor para a sua vida, oportunidades, elas têm que ser aproveitadas, porque nem sempre a vida vai te dar
Existem situações que a vida não vai te dar uma segunda oportunidade, jamais. Então, se você perder uma oportunidade que a vida te apresenta como sendo única, exclusiva, e você perdeu, acabou. Essa aí já passou, não tem mais. E são muitas situações que nós temos na nossa vida que é uma só. Que é uma oportunidade só. Não é isso? Pois bem. Queridos, nós chegamos aqui no texto. Nós fizemos a leitura aí até quebrando aí a nossa rotina. Normalmente a gente lê apenas um versículo, né? Mas hoje aí nós lemos aí esses 4 versículos lidos. Ele vai contar parte do momento de crucificação do Senhor Jesus. E conforme dito, conforme anunciado, né, junto do Senhor também foram crucificados outros 2 homens. E o que nós lemos aqui foi justamente isso aí, a presença do Senhor juntamente com esses 2 homens que a Bíblia vai falar que eram pessoas que haviam cometido crime, né? 2 homens que eram infratores, 2 homens que eram criminosos, 2 homens que andavam à margem da lei, 2 homens que passava por cima de princípio e sendo condenado e recebendo a mesma sentença de um justo, recebendo a mesma sentença daquele que não teve pecado nenhum, recebendo a mesma sentença daquele que não fez por merecer a cruz. E aí você me pergunta, mas por que isso aconteceu? E eu vou te responder dentro da palavra de Deus. E isso aconteceu, um justo sendo condenado igualmente como 2 criminosos por amor a você. É a palavra de Deus. Só aconteceu esse fato por amor. Não existe outro motivo pelo qual aconteceu, né, todo o processo da vinda do Senhor, morte de cruz, se não fosse o amor de Deus por nós. Então o motivo aí não foi o engano da justiça, não, viu? Engano da justiça, não. O céu tinha todo o controle naquele momento. Não foi condenado, né? Não foi o engano da justiça, não. Quem prevaleceu aí foi o amor de Deus para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida com segurança. Pois bem, eu gostaria de atentar aqui para um detalhe que é um diálogo entre os 2 criminosos. A Bíblia vai falar que pelas poucas palavras deste fato aqui, a Bíblia não vai falar quanto tempo durou aquele momento de crucificação, quanto tempo ficou. A Bíblia não vai falar exatamente, mas a Bíblia vai falar que houve um diálogo curto, mas houve um diálogo entre os 3, né? Entre os 3 houve um diálogo muito curto. E o primeiro diálogo ali, ele se dá quando um dos condenados, né? Quando um dos homens que foi apresentado, que é apresentado pela palavra de Deus como sendo alguém fora da lei, ele não aceita a sua condenação, olha. Mesmo sendo um fora da lei, ele começa então, o que ele começa a fazer? Ele começa a insultar Jesus. A palavra do Senhor vai falar que ele começa a insultar o Senhor Jesus com palavras, né, dizendo para ele, mas você não é Deus? Ou se você é Deus, se você pode, se você fez e se aconteceu, em outras palavras, né, criticando, cuida de você e de nós também. E aí entra o segundo, olha, aí entra a sabedoria, entra a sensatez, entra o reconhecimento daquele segundo homem condenado, e a Bíblia também o apresentava como sendo alguém fora da lei, mas alguém que tinha entendimento. Ele era um fora da lei, mas naquele momento ele passou a ter entendimento. E o interessante é que eles começam, né, conversar entre os 2, e este segundo homem, conforme a palavra do Senhor vai falar, ele tem ciúme de Deus aqui, olha, da pessoa de Jesus, aquele ciúme de zelo, e ele começa então a questionar as palavras, as terríveis
e tristes palavras daquele outro homem, quando ele diz assim, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Olha que coisa interessante. Quando eu estava te esperando, eu estava dentro do carro e dando mais uma lidinha em cima desse texto que eu já li tantas vezes, eu fiquei analisando quando ele falou esta pergunta para aquele outro condenado: você não teme a Deus? Ali nós estávamos falando de alguém que era fora da lei, mas ele não deixou de ter o reconhecimento que havia um Deus na terra e tinha a presença de um Deus que veio do céu e estava ali na terra. Deus no céu e Deus na terra, Deus Pai e Deus Filho. Quando ele vai dizer desta maneira: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, né, nós estamos sendo culpados, né, pelas nossas ações. Ou seja, as ações deles merecia a crucificação. Era a questão da justiça da época, da justiça de Roma. Mas referindo ao Senhor, ele falou: mas este nada fez para ser condenado. E eu achei muito interessante o reconhecimento daquele homem, reconhecendo que havia um Deus no céu, quando ele chama a atenção: você não teme a Deus, e reconhecendo a pessoa de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Sabe o que nós precisamos, querido? É de reconhecer mais. Sabe o que nós precisamos? É de entender mais. O que nós precisamos é de nos posicionar mais dentro das questões espirituais. Os nossos problemas é pela falta de reconhecimento. O nosso problema é pela falta de entendimento. O nosso problema é pela falta de posicionamento que está no meu coração, ou seja, cegueira espiritual. Falta de interesse espiritual, falta de entendimento acerca das coisas de Deus, e vou deixando tudo isso como se isso não fosse nada, e oportunidades passando e eu ignorando porque eu estou muito ocupado com outras coisas. E aqui nós vemos na história deste segundo criminoso, que a Bíblia o apresenta como alguém, né, que estava sendo punido por ter sido um criminoso, mas o fato dele ter tido um passado, uma conduta que feriu princípios, não foi impedimento para o reconhecimento de que há um Deus no céu. E isso mudou a história de vida dele. E isso mudou a história de vida dele. E a prova que ele reconheceu Deus no céu foi quando ele chama a atenção daquele seu companheiro: você não teme a Deus? E ele olha para Jesus e reconhece ele como sendo o Filho de Deus, quando pede a misericórdia: lembra-te de mim. Pedido de misericórdia, clamor pela misericórdia. Nós só clamamos quem nós reconhecemos, e para ouvir aquele clamor, para ver aquele clamor, antes da palavra lembra-te de mim, no coração já tinha certeza: esse é filho de Deus, esse é filho de Deus, esse é quem deveria vir conforme narra as profecias, é o Filho de Deus. Então ele lança o seu pedido de socorro: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, isso é maravilhoso. Essa é a história mais triste que traz a alegria. Essa é a história de dor que traz o alívio. Essa é a história de morte que traz a vida. Esta é a história do finalmente que traz o início de uma eternidade. O finalmente de um ministério que traz, que abre a porta para o início de uma eternidade com Deus. É maravilhoso quando nós trabalhamos, né, acerca do plano divino de salvação. E dentre tantas as fases do plano divino, uma delas é a morte de Cristo, da qual nós estamos hoje trabalhando nesta reflexão. Então, o alerta na tarde desse dia é
oportunidade. Não perca a oportunidade. Aí você pode falar assim, ó o fechamento aí. Aí você pode questionar comigo, mas aquele homem estava morrendo. Era a última oportunidade da sua vida. O tempo daquele homem estava se findando. Eu não discordo de você. Mas e o meu e o seu também não está se findando? A Bíblia não vai falar quantas horas aquele homem viveu após o clamor, o pedido de socorro. Mas eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas neste mundo vai viver bem menos do que ele viveu depois do pedido de socorro. Sabe qual que é o nosso mal? É de achar que nós temos o amanhã. O nosso mal é de achar que nós temos horas de vida pela frente. Quando a palavra do Senhor nos orienta que isso aí não nos pertence, futuro não nos pertence, e algumas horas daqui à frente se trata de futuro, não aconteceu ainda. O nosso tempo está se findando. Muitas pessoas estão desperdiçando a oportunidade de reconhecimento e caminhando para a morte, com o seu tempo findando. Esta é a lei da vida de todos nós, queridos. E para uns, esta realidade pode chegar daqui a alguns minutos. Quem garante? Quem garante? Ninguém pode garantir a vida, querido, a não ser o autor da vida. Ninguém pode garantir. O momento que o Senhor nos deu, Ele chama agora. Então, se o momento que o Senhor nos deu, Ele chama agora, é no agora que eu tenho que rever essas questões. É no agora que eu tenho que aproveitar a oportunidade. Caso contrário, nós podemos estar igualzinho àquele outro primeiro condenado, que mesmo na mesma situação, que vendo que a sua vida se findava, mas ele ignorou e não reconheceu o céu aberto e a manifestação de amor da parte de Deus representada ali naquela cruz do meio, aonde estava a presença do Senhor Jesus, cumprindo o projeto de salvação. É lindo isso, né, Ivan? O plano divino de salvação, ele não depende de circunstâncias, né? O que tem a se fazer é aquilo que você disse, é agarrar a oportunidade. Porque a condenação humana, ela não pode impedir, ela não tem poder para impedir o plano de salvação, né? E também nem a liberdade humana não implica na salvação quando alguém não quer. Porque estando Jesus condenado ali, ele permanecia na condição de Salvador. Era o mesmo Salvador eternamente, que é eternamente, né? E o ladrão ali estando condenado também ao lado dele, nada impediu a condição dele de salvo. E se você me permitir, Ivan, eu vou colocar uma outra pessoa nessa história, né? Porque me lembrei aqui. Havia ali o costume de se libertar um preso, né? Sim. Na Páscoa. E o nome dele, daquele que foi libertado naquele dia, nós já sabemos, foi Barrabás. Aí, enquanto o Ivan estava falando sobre a condição, sobre a liberdade, né? De estar vivendo tranquilamente, sendo absolvido ali. Quando o Ivan diz que quando a pessoa está, às vezes, ouvindo uma mensagem como essa, diz, mas aquele homem estava nos últimos momentos da sua vida. Mas agora vamos falar só um pouquinho de Barrabás, né? Barrabás, ao contrário, ele foi solto, ele foi libertado, a multidão gritaram para que soltasse Barrabás e crucificasse a Jesus. E a Bíblia não garante nada a respeito de Barrabás concernente à salvação. Aí eu estava pensando aqui, será que Barrabás agarrou a oportunidade? A humana ele agarrou, né? A humana ele agarrou. A humana. Senão ele ia dizer assim, não, deixa o Filho de Deus ser absolvido e eu vou morrer. Será que ele agarrou a oportunidade? Será que ele reconheceu? Eu que deveria ser morto,
e o Filho de Deus vai morrer em meu lugar. Com certeza Jesus teria um lugar para ele também, né, Ivan? Sim. Com certeza. Só que a Bíblia não narra isso, a Bíblia não garante. Nós só garantimos uma coisa: Jesus salvou aquele ladrão que morreu ali ao lado dele. E não garantimos que Jesus salvou a Barrabás. Não porque Jesus não poderia salvar, mas não há nenhum escrito na Bíblia dizendo que Barrabás reconheceu alguma coisa. Então, liberdade humana não implica na salvação. E também condenação humana não impede a salvação. O plano maravilhoso de salvação que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário. Então, a fé é uma coisa maravilhosa. É um dom de Deus, né, Ivan? Um dom de Deus. Maravilhoso que nós temos. E ele exerceu a fé, né? Ele exerceu a fé. E o que a fé faz com uma pessoa, independente da circunstância que ela está vivendo? A fé amplia a nossa visão e nos leva a ter intimidade com Deus. Naquele momento ele teve isso, né, Ivan? Ele pôde reconhecer que Jesus... A ponto de entrar em defesa, né, Áurea? Ele entrou em defendendo. Ele defendeu Jesus. Defendeu Jesus. Ele defendeu. E quando ele defendeu Jesus, ele defendeu o céu de um modo geral. De um modo geral. Então, ele reconheceu, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. E depois ele reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da alma dele. E o outro interessante, Áurea, que você está falando aí, veio aqui, e que enquanto ele falava, o Senhor Jesus somente ouvia. Sim. Somente ouvia. O Senhor não entrou na questão, somente ouvia. Sim. E depois entrou na questão quando ele reconheceu e clamou pela misericórdia. Lembra-te de mim. Lembra. Jesus deixou ele ser espontâneo. Espontâneo, né? Ele ser espontâneo. Ele deixou sair dos seus lábios ali palavras que saiu diretamente do coração dele. Não foi Jesus que teve ali um diálogo com ele, fala assim ou fala assim. Não. Não, Jesus somente ouviu e ele falou: lembra de mim quando entrares no teu reino, ou lembra de mim quando estiveres no paraíso. Depende aí da versão. Então nós vemos que é maravilhoso a fé que você tem, que às vezes você acha que ela é tão pequena, e você acha às vezes que ela vai ser desfeita por momentos difíceis, depende da circunstância. Não. Ainda que estejamos à beira da morte, a nossa fé pode fazer com que o Senhor mude o curso da nossa história. Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 11, no versículo 40, diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então, esse ver a glória de Deus aqui não depende da circunstância. Seja lá onde for que você estiver, se você exercer a sua fé e crer no Senhor Jesus, você pode ver a glória de Deus. Nesse momento nós não sabemos qual a circunstância em que você está vivendo, mas nós te garantimos uma coisa: é possível o curso da sua história ser mudado agora, nesse exato momento, se você crer. Áurea, para a gente fechar aqui, então naquelas 3 cruzes havia três histórias, né? A história do Salvador, a história do salvo e a história do que rejeitou a salvação. Não é? E essa história repete, né? O Salvador continua Salvador e a humanidade tem a oportunidade da escolha. Olha que coisa interessante. E essa história, ela continua. O Salvador está na mesma situação de Salvador, né? Não de crucificado, né? Sim. Alguém que foi crucificado, morto e ressuscitou. Mas a condição de Salvador, né, é Ele. Somente Ele, conforme foi lido, que nenhum outro nome há pelo qual nós devamos ser salvos. É só
por Jesus. E os dois aí representam as nossas escolhas. O que nós estamos querendo? Qual que é a nossa visão em relação a Deus? Conforme sempre falamos aqui, querido, todos quanto ignoram ao Senhor, né? Eles têm uma eternidade para se arrepender. Não existe uma pessoa nesta terra que se afastou do Senhor. Uma pessoa que entendeu, que reconheceu e que aceitou verdadeiramente e que se arrependeu, não tem uma pessoa. Agora, a pessoa que se afastou do Senhor tem muita tragédia a contar. Então, o que nós aprendemos com isso? Que o Senhor é o de melhor. A própria palavra vai falar que o Senhor é bom. É a palavra do Senhor. E manda você o experimentar. Viver na presença dele e experimentar e ver que verdadeiramente ele é bom. Que Deus te abençoe, querido, para que você possa entender o projeto de Deus para a sua vida. E dentre tantas as suas escolhas, você escolher estar ao lado do Senhor. E dentre tantos os seus reconhecimentos, você reconhecer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que haveria de vir conforme se cumpriu as profecias, né? Dando prova do amor para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, perecer é opção, mas o projeto de Deus é salvação. Que o Senhor te abençoe, Pai. Muito obrigado a oportunidade deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Muito obrigado a graça e a sabedoria da tua palavra. Muito obrigado porque a boa mão do Senhor tem operado, ó Deus, em nós, através do teu amor e graça. E assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e também por cada um que é presente juntamente conosco, cultuando ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos em nome do teu Filho. Amém.